Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá, esse é o episódio comemorativo dos 50 episódios de SBGG Cast. O SBGG Cast alcança a expressiva marca de 50 episódios. São 50 episódios no qual a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia alcançou milhares de pessoas com informação de qualidade sobre o cuidado com a pessoa idosa. E o mais interessante é que foi transmitido com leveza em 20 a 25 minutos, permitindo o aprendizado durante, por exemplo, o deslocamento dos nossos ouvintes de casa para o trabalho. E foram muitos convidados especiais, que compartilharam os seus conhecimentos com a nossa audiência, aos quais somos muito gratos. Mas esse podcast não existiria sem vocês, nossos ouvintes fiéis. Por isso, preparamos um episódio especial como forma de agradecimento. E para comemorarmos juntos, hoje temos toda a equipe do SBGG Cast aqui reunida. Eu, Mariana Lira, Naira Lemos, Áurea Barroso, Marco Túlio Sintra, Simone Fiebrates Pinto e Alessandra Tipo. Te convido a acompanhar conosco esse episódio especial do SBGG Cast. Marco, primeira pergunta vai para você. Qual a importância do SBGG ter um podcast com temas sobre envelhecimento aberto para toda a sociedade brasileira? Olá, Mariana. Estou muito feliz de estar todos nós aqui juntos discutindo essa modalidade, né, de maneira de transmitir conhecimento para as pessoas, que é o SBGG Cast. Quando nós falamos de um podcast, nós estamos falando de uma maneira não tão nova, que já tem alguns anos, de aprendizado, que a pessoa utiliza um tempo vago dela, por exemplo, dirigindo, no caminho da escola, um horário curto que ela tem na rotina pesada, para ela aprender algo de interessante. E aí, quando foi começado a pensar nesse SBGcast, nós vimos que na época existiam poucos voltados para o envelhecimento, na época que começou. Então, na verdade, as pessoas ouviam muito da clínica médica, às vezes de outras áreas afins à geriatria, mas não falando sobre o envelhecimento sobre o idoso. Então, esse SBGcast ele é importante que ele ocupou um espaço que existia para ensinar temas que às vezes são difíceis de você aprender lendo um artigo, de discutir no caso clínico ou outras situações de aprendizado, porque a gente vai tocando na ferida, assim, por que que o paciente está caindo, por que que nós temos questões de preconceito, por que que nós estamos lidando com uma questão tão importante como o envelhecimento, com uma violência, e isso, às vezes, você lê ali num artigo, você não vai entender a gravidade ou a importância daquele tema. E o SBGG Cast permite a gente tocar o dedo na ferida e mostrar de uma forma muito clara, né, as questões importantes voltadas ao envelhecimento. Eu acho que essa é uma conquista para a sociedade, está alcançando tantas pessoas com esse tema, com audiência no país todo, né? Então, assim, acho que é um ganho para a sociedade estar fazendo, tendo podcast. Excelente, Marco. E é exatamente isso, uma preocupação em levar informação com leveza, né, esclarecer a população. A gente tem aí como ouvinte tanto o paciente, o cuidador, o familiar, né, o profissional de saúde, geriatra, especialista em gerontologia. E como é bom, né, a gente poder partilhar informação, de confiança e ter um órgão aí para a gente ter confiança, né, nessa informação que a gente presta. Completando, Mariana, sabe quando chamou a atenção, né, nas andanças quando estava como presidente? No interior do Brasil, na região norte, nordeste, centro-oeste, as pessoas falando: olha, a gente está ouvindo esse BGCast, nós estamos tendo a oportunidade de aprender temas que a gente teria que ir para deslocar, talvez, dentro do país, para poder ouvir esses especialistas, ter contato com essas pessoas discutindo temas tão importantes. Então, ela também abre uma fronteira, né, para aprendizado pelo país todo, né, se tirando, rompendo as barreiras físicas, e de um país continental. Então tem essa outra importância grande também, e que a gente via nos comentários das pessoas no dia a dia.
Muito bom. E a gente como formador também, né, Marco? Tanto os especializandos como os residentes, né, encontrar com os nossos alunos e como eles também como ouvintes, né, dando um feedback, né, como eles aprendem também com através do podcast. Isso é muito, muito positivo e acho que é muito gratificante para a gente. Naira, essa é para você. Como você acha que o SBGG Cash auxilia no combate ao etarismo? E o que devemos fazer nos próximos 50 episódios para contribuir para uma redução progressiva desse preconceito contra a pessoa idosa? Olá, boa tarde, gente. Estou bem feliz da gente poder comemorar esses 50 episódios, né? E 50 episódios de sucesso, como você disse, Mariana. E acho que você levantar essa questão do etarismo é fundamental, porque hoje não se trata mais de um tema isolado. Vamos falar sobre etarismo. A gente tem que pensar que a discussão sobre o etarismo ela permeia qualquer ação nossa, né? Enquanto especialista, enquanto geriatra, e eu acho que a gente lidar com todas essas questões de uma maneira mais suave, mais tranquila, de modo a que isso não sei se o termo é exatamente esse, mas que isso penetre na vida das pessoas, né. A gente vê essa questão do etarismo ainda muito, muito comum, né. Eu estava ministrando uma aula outro dia desse e ouvi coisas, assim, dos alunos que eu falei: "Meu Deus do céu, parece que isso não existe, mas existe até entre nós", né. Até quem ainda trabalha com envelhecimento ainda tem um pouco dessa discussão fora do meio. Eu acho que o nosso podcast possibilitou em quase todos, para não ser genérica, né, em todos os episódios, um pouco dessa discussão. Não importava o tema, a gente trazia um pouco para esse assunto, porque isso é o tema de base da nossa discussão, da discussão do especialista em geronto, da discussão do geriatra. E eu acho que nesses outros próximos muitos podcasts que a gente venha ter, esse tema não pode ser esquecido, sabe, Mariana? Não podemos pensar nisso apenas no período das campanhas sobre violência, mas lembrar que o etarismo está aí, né. Infelizmente, ele faz parte desse nosso, cotidiano de uma maneira muito gritante. Ontem eu estava assistindo, por acaso, uma novela antiga, novela de uns 10 anos atrás, e havia uma cena exatamente dessa. Um jovem diretor de um hospital, criticando o diretor mais velho, e ele falava: "É, você tem problema", não falava a palavra, "você não gosta de velho, mas você também vai ficar velho". Se eu pudesse naquela hora eu tinha feito um print, gravado, sei lá o quê, porque você vê que isso há muito tempo acontece, né. Então eu acho que a gente colocar isso em pauta e abrir isso para os jovens e para os antigos profissionais também é fundamental. E eu tenho certeza que na linha que a gente conduz o nosso podcast, a gente vai estar sempre abordando esse tema e sempre levantando essas questões. Não sei se te respondi. Perfeito, Naira, e é exatamente isso. A gente, como sociedade, né, eh, levantando essa bandeira né, em favor do nosso paciente idoso, né, e da gente também, como profissional, quando a gente vivencia também os nossos desafios, envelhecendo, cuidando dos nossos familiares, né, que envelhecem também. Então eu acho que isso permeia qualquer, né, tema que a gente venha falar. Perfeito as suas colocações. Alessandra, agora é com você. A Alessandra entrou um pouquinho depois e, assim, foi um presente pra gente, né, ela foi muito ativa na comunicação, né, principalmente durante o CBGG, e hoje ela está conosco enriquecendo, né, nossos integrantes aqui. Alessandra, conta pra gente, vivemos uma era de forte transformação com a inteligência artificial, os avanços, né, importantes em diversas enfermidades que afetam a pessoa idosa. Ao mesmo tempo que a nossa sociedade envelhece com a maioria da população com renda média baixa. Qual o nosso papel e o nosso compromisso como membros do SBGG Cash diante dessa revolução que vivemos, que deve impactar diretamente, né, nos cuidados com essa pessoa idosa? Fala pra gente, Alessandra. Que bom poder estar com vocês hoje, comemorando os 50 episódios. E realmente é uma revolução, né? Vivemos num momento único. Nunca tivemos tantos avanços científicos, tecnológicos e terapêuticos acontecendo ao mesmo tempo em que a população envelhece de forma tão acelerada. Isso traz enormes oportunidades, mas também uma grande responsabilidade.
E aí, o nosso papel como membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e do SPGGcast é justamente servir como uma ponte entre a inovação, conhecimento qualificado, e a realidade das pessoas idosas do nosso país. A gente não pode permitir que a inteligência artificial, os novos tratamentos e as tecnologias ampliem a desigualdade. Então, por isso, nosso compromisso não é apenas discutir o que existe de mais moderno, mas sim refletir sobre como essas ferramentas podem ser aplicadas de uma forma ética, humana, acessível e realmente útil para a vida das pessoas idosas, né? Nesse aspecto, cada ator tem um papel muito fundamental nisso daí. A gente fala dos profissionais de saúde, eles precisam realmente manter o olhar crítico, humano, usando a tecnologia como uma ferramenta, nunca pensando em tecnologia como substituta da escuta, do vínculo e do cuidado centrado na pessoa. As sociedades científicas têm esse papel, né, de transformar, traduzir evidências em uma educação de qualidade. E é isso que a gente faz na SPGGcast. E a própria sociedade também precisa abandonar o etarismo, compreender que o envelhecer bem é uma construção coletiva, não é uma coisa individual. O SPGcast tem um papel muito especial nesse cenário, aproximar a ciência da população, promover um diálogo interdisciplinar, procurar e promover reflexões sobre o futuro do envelhecimento do nosso país. E mais do que falar de longevidade, de doenças, a gente precisa discutir qualidade de vida, funcionalidade, autonomia, prevenção e equidade. A revolução tecnológica, gente, já começou. E o nosso compromisso é garantir que ela aconteça sem perder aquilo que jamais poderá ser artificial, que é a nossa empatia, a nossa ética e o cuidado centrado na pessoa. Coisa linda, Alessandra, e é exatamente isso. Eu me lembro quando o Marco Túlio me convidou para assumir a presidência da SBGGcast e a nossa grande preocupação quando a gente alinhava, né, os primeiros episódios, escrevendo, era exatamente isso, né. A gente vive um momento de tanta informação disponível para todas as pessoas, mas ao mesmo tempo tão distante. E como fazer essa conexão de tanta informação, mas ao mesmo tempo de entender a doença, entender as evidências, mas entender quem é o paciente, o que faz sentido para aquele paciente, né. Então a visão do geriatra, do especialista em gerontologia é exatamente essa. E a visão do SBGGcast em cada episódio, na escolha inclusive dos profissionais, é essa. Então, uma dessas nossas preocupações no cuidado, né, em relação à construção de pautas, escolha de nomes, é isso, né. Isso quando você fala em empatia, quando você fala em cuidado, quando você fala em individualizar, né, o paciente, isso não é diferente quando a gente fala do nosso profissional, né. Então, exatamente isso. Muito obrigada. Agora é Simone. Simone entrou um pouquinho depois também. Simone era uma ouvinte, foi entrevistada, foi um dos primeiros episódios também, né, Simone, que eu gravei com o Eduardo Cruz. O episódio de Simone foi tão bom que a gente teve que dividir em 2 episódios, porque a gente falou demais. E foi maravilhoso, né, Simone? Então ela acabou se tornando um membro da nossa comissão, né, sendo uma grande aquisição para nós. Obrigada, Simone. E a nossa pergunta é sobre o nosso legado. Qual que você acha que é o principal legado que estamos construindo com os nossos episódios do SBGG Cast? Conta pra gente, Simone. É uma alegria estar com vocês aí, dividir a organização da SBGGcast, esse podcast aí tão queridos, né, pelos ouvintes da SBGG e comunidade, não só membros, né, associados da SBGG, mas também de outras especialidades. A gente tem esse feedback aí, né, desses ouvintes e que só nos anima, né, Mariana, Marco, Alessandra, Naira, a fazer mais ainda por esse podcast. Eu, né, pensando no legado, me faz lembrar um pouco da história mesmo, né, da própria SBGG. Nós estamos aí no ano do aniversário aí de 65 anos da SBGG. O podcast aí nesse aniversário de 50 episódios. Tudo isso junto fortalece a própria Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, reforça esse papel como sociedade científica, e ela tem feito toda essa trajetória aí
desde a sua criação lá em 1961 e fazendo toda essa diferença na informação, na transmissão aí de conhecimentos, né, nesse processo mesmo natural do nosso envelhecimento humano, trazendo temáticas aí tão importantes como a Naira também acabou de destacar, do etarismo que está sempre, né, permeando e a gente precisando ajustar essas arestas aí na sociedade. O que a Alessandra acabou de trazer da tecnologia, que é tão atual, né, e que vai ajudar a permear novos diagnósticos, novas condutas, mas sem perder esse olhar da ciência, né. Então a gente vê que a gente tem trazido esse legado, que vem se sustentando, que a gente consegue compartilhar com toda a sociedade, então a gente está cumprindo o papel, né, o papel social aí da SBGG, informando com grandes avanços, o todo o estado da arte mesmo, da geriatria e da gerontologia. Eu fico animada, fico emocionada aí, né, em participar desse marco aí dos 50 anos, e lembrar que a gente, com isso tudo, a gente permite que a SBGG e o SBGGcast tragam e sejam um diferencial na segurança e na assistência às pessoas idosas, né. O Marco bem falou que as pessoas, que às vezes não têm acesso tanto a ir a grandes eventos, a se atualizar nas jornadas, nos congressos, né, que a SBGG promove, mas a gente consegue chegar, né, independente da situação do território aí geográfico, a gente consegue chegar com essas informações, garantindo uma assistência adequada também para essas pessoas idosas, no nosso país aí que é enorme, né. Então é uma honra para mim participar desse grupo, que eu admiro tanto, vocês colegas, né, da geriatria e da gerontologia. Sei de todo o cuidado que a gente tem no preparo das escolhas dos temas, né, da temática, o rigor científico que a gente traz, o convite, né, para as pessoas. A gente vê que cada vez mais as pessoas estão ouvindo e querem participar também, né, e dividir também o seu conhecimento. Então, eu fico muito feliz que a gente está conseguindo garantir essas informações sempre atuais né, sobre o envelhecimento humano. Então, é o meu muito obrigado aí aos ouvintes e a todo o nosso grupo aqui. Excelente, Simone. A gente que é grata por ter você conosco, viu? Ô, Mariana, mas nós podemos deixar de falar de você, presidente, né? Tem um trabalho de bastidor que ninguém fica sabendo, né? Mariana, ela ouve todos os episódios antes de todos. Ela que faz esse trabalho de editar, de ver que está com algum problema em alguma parte do áudio, de correção, ela fica tá junto com a S-Press nesse trabalho de bastidor. Então, quando vocês ouvem um áudio de qualidade, teve um trabalho importante da Mariana em todos os 50 episódios do SBGG Cast, isso aqui tem que ser falado, né? Sem ela, esse podcast não existiria. E aí, Mariana, eu sei que você ouviu 50 episódios, né? Participou de todos eles. E aí eu gostaria de saber qual que mais te impactou e por quê. Que lindo, Marco. Em primeiro lugar que você já exerceu esse espaço, né, em vários locais que você esteve, e a gente que lidera um grupo, a gente nunca lidera sozinho, né. Esse SBGG Cast, ele é comemorativo e vocês percebem na fala de todos aqui que a gente tem um carinho muito grande pelo que a gente faz, porque a gente faz com amor, a gente faz com propósito, né. E todas as pautas são feitas aqui por todos nós integrantes, com muito carinho para você, né. Então, assim, receba esse conteúdo realmente como um conteúdo, além de um conteúdo científico, um conteúdo que faz sentido, assim, pra gente, né. Marco, eu acho que o que foi, assim, mais desafiador e que inesquecível foi os episódios que a gente gravou durante o CBGG, né. Durante, gente, o Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, a gente gravou 12 episódios de SBGG Cast ao vivo. Nós tivemos o maior congresso de geriatria da América Latina em Belo Horizonte, no ano de 2025, em abril, e a gente gravou 12 episódios ao vivo. Gente, isso foi tão lindo, assim.
dentro, né, Marco, lá do Minas Centro, que foi o local, a gente fez um estúdio, e nesse estúdio a gente fez as pautas todas antes do congresso, as pautas estavam todas prontas, editadas, todas as pessoas já brifadas em relação a isso. E as pessoas saíam das palestras, né, já escolhendo, uma pessoa entrevistava e a outra, normalmente ou 2 pessoas que participaram, né, de mesas redondas, simpósios, conferências, saíam para poder ali partilhar, né, inclusive um deles foi o Henrique Viega, que veio falecer logo depois e que a gente fez uma homenagem para ele. Marco Túlio teve a honra, né, Marco, de entrevistá-lo em espanhol e o fez muito bem, né, então assim, foi assim, muito legal gente, foi muito legal, porque a gente teve num grande evento em que a gente utilizou a presença de tantas pessoas que são nomes importantes na geriatria, especialistas em gerontologia, para partilhar ali com a gente, assim, de forma muito fresca, né, acabaram de sair, das salas e iam direto gravar. Então eu acho aquilo, Marco Túlio, a gente ficou com muito medo, né, de não dar certo, e foi diferente, porque foi um podcast gravado, então se vocês acessarem CBGG Live, @CBGG 2025, vocês vão ver que a gente teve imagem e áudio ao mesmo tempo. Então, assim, foi muito bacana, né, Marco? Foi muito bacana, sim. O Henrique Veiga também marcou muito, né? Porque a gente não sabia que ia acontecer e acabou sendo uma das últimas vezes que ele falou as opiniões dele, né? E depois a gente soube pela Áurea, né, que muitos pesquisadores entendem que ele disse nesse episódio algo que geralmente ele não falaria no dia a dia, que não estaria escrito, que era uma opinião muito profunda dele de todo o processo de organização do sistema de saúde para atender as pessoas idosas. E acabou que a gente divulgou esse episódio em espanhol, sem nem tradução nem nada disso, uma homenagem póstuma, né, que a gente não sabia o que ia acontecer, e realmente foi um momento bem inesquecível. O CBGG, essa gravação realmente também marcou profundamente, né. Então perceba aqui que você que esteja ouvindo esse episódio aqui pela primeira vez ou que está conosco, vale a pena, né, olhar esses 50 episódios passados que têm realmente informações, né, preciosas aí nesses episódios. Bom, então a gente termina aqui esse episódio comemorativo, esse BGG Cast especial 50 anos. Eu, Mariana Lira, agradeço demais a Marco Túlio Sintra, a Naira Lemos, a Áurea, a Simone, a Alessandra. Vocês fazem a diferença na organização de pauta. Agradeço demais o carinho, a participação de vocês sempre aqui. Agradecemos também a vocês, nossos ouvintes, pela fidelidade, oportunidade que a cada 15 dias nos permite entrar na sua rotina corrida para fornecer informação de qualidade sobre o envelhecimento da pessoa idosa. E que venham mais 50, 100, 200 episódios do nosso SBGG Cast. O nosso muito obrigada. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.